Olá, dando continuidade às civilizações antigas, nós vamos falar hoje as características da Mesopotâmia, né? Aqui o mapa da Mesopotâmia e o nome Mesopotâmia ele vem da origem. Meso significa entre, pótamos, rios, entre os rios Eufrates e Tigre, né? Aqui aquelas tribos nômades, na região conhecida como Suméria, habitaram a região, ali aprenderam a desenvolver a agricultura, criando diques, canais de irrigação e aproveitando as cheias dos rios também para praticar a agricultura. É considerada por muitos historiadores como a primeira civilização hidráulica do mundo, junto com o Egito também. É, então, quais foram os povos que habitaram a Mesopotâmia? Os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia foram os sumérios, que há mais ou menos 3.500 a 2.550 a.C. Foi nessa época que foi inventada a escrita cuneiforme, tá? A primeira forma de escrita considerada no mundo inteiro. Eu vou explicá-la daqui a pouco. Cidades, na época eram cidades-estado. O que significa uma cidade-estado? São cidades politicamente independentes, que possuíam o seu governante, o seu rei, né, independente um do outro. Todos eram povos sumerianos, só que cada um tinha sua cidade-estado fortalecida com o seu próprio rei, né? E nesse período a criação da escrita cuneiforme. Os acádios foram povos que chegaram vindo do norte e dominaram os sumerianos, acabando com essa ideia da cidade-estado. Eles criaram o primeiro império, que foi o Império Acadiano, e teve pouca duração devido a eles brigarem muito entre si, muitas revoltas, tipo guerra civil, e o povo de fora veio, que seriam os babilônios, né? E dominaram toda a região, né, naquela época, mais ou menos 2000 a 1650 a.C. Os antigos babilônicos, ele teve com. Aqui eu estou falando as características principais, né? Seu mais importante rei foi Hammurabi, que expandiu o império do Golfo Pérsico até o norte da Síria. Então, ele aumentou o império da Mesopotâmia, né? Elaborou o Código de Hammurabi, que quem vai fazer direito vai estudá-lo, que é o primeiro código de leis escritas do mundo, baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Significava que a pessoa deveria pagar conforme o crime que cometeu. Por exemplo, a mulher tinha adultério, era apedrejada, a pessoa roubou, corta a mão, é, se um engenheiro, um construtor construiu uma casa e a casa cair e matar, por exemplo, o filho do morador, o filho do construtor também é morto em praça pública. Então são várias coisas bem que até hoje lá no Oriente tem países que ainda praticam esse código aí, a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. Os assírios dominaram a região durante muito tempo também, e era um povo de espírito guerreiro, era cruel, né? Esse povo era extremamente cruel. Onde eles passavam, eles destruíam. Tipo aquele Estado Islâmico hoje em dia, que ainda opera lá no Oriente, eles vão destruindo tudo. Então, várias coisas da cultura da Mesopotâmia foram destruídas pelos assírios. Reis como Sargão II, Senaqueribe, Assurbanipal, um dos mais famosos, realizaram grandes conquistas militares. Veja onde que eles estenderam. A Fenícia, a Palestina, o Egito, tudo foram controlados por eles. Tá? Esses para Fenícia nós vamos explicar na próxima aula. Até o Egito antigo foi dominado pelos assírios. Eles usavam armas de metal, como lança, escudo, né, e espada, e carros de combate puxados a cavalo. Então, eles eram bem modernos na forma de combate nessa época. Por isso que eles dominavam tudo. Depois do fim do domínio assírio, voltaram os babilônios, chamaram os novos babilônios, que promoveu uma época de prosperidade na Mesopotâmia. O principal rei foi Nabucodonosor, que é citado na Bíblia também, que promoveu a reconstrução da Babilônia. Grandes obras como o Jardim Suspenso e a Torre de Babel, e também conquistou Jerusalém e submeteu os hebreus, os hebreus vão estar
no cativeiro, né, também de novo lá com os novos babilônios. Vamos ver algumas fotos. Aqui você vê uma reprodução, uma pintura reproduzindo os jardins suspensos da Babilônia, que foram destruídos, né, de sucessivas guerras. E aqui ao fundo você vê a Torre de Babel, que seria um zigurate, que eu vou explicar aqui. Vamos falar primeiro da escrita cuneiforme. Veja bem que eles pegavam argila mole, né? Pegava e fazia os códigos que eles tinham secretos. Eles pegavam e afundavam a argila com um instrumento, tipo uma chave, né? Tipo de chave de fenda. Eles iam afundando e desenhando os códigos deles para eles ali registrar tudo que eles tinham, a história deles, registro da contabilidade deles, tudo aquilo que eles tinham que registrar, registravam aí. Depois eles pegavam essa argila e colocavam no forno, né, para virar uma pedra, e depois essa pedra era guardada. Foi nesse tipo de pedra que foram escritos o Código de Hammurabi. Aos deuses da Mesopotâmia, né? Você tinha deuses aí que tem até em jogos de game, né? Você encontra esses deuses, né? Ningal, Saja, Marduk, Agat, Anu, Tanus, Inama, né? Nergal, Dagon. Então são deuses. Cada cidade-estado dessa tinha geralmente um deus, né? Que eles cultuavam. Mas eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O zigurate era essa construção. Esse aqui ainda existe. Pela fortaleza que ele foi construído lá no Oriente, lá na região da Mesopotâmia, ele servia para guardar os alimentos, guardar as coisas oferecidas aos deuses. Então era um templo, né, que se guardava cereal, tudo aquilo que eles tinham para poder vender. Então esse aqui ele existe até hoje lá como ponto turístico na região. A Torre de Babel, aqui um desenho, que ela foi totalmente destruída, era um outro zigurate. Na Bíblia conta que o povo lá queria construir uma torre para falar com Deus. Então eles foram subindo a torre. Aí na Bíblia fala que Deus confundiu as línguas deles, trocou as línguas deles tudo, e ninguém se entendia e acabou dando com os burros d'água nessa construção da Torre de Babel. A escrita cuneiforme deu origem a um grande livro, que é a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh, ela conta a história de heróis, né, da época da Mesopotâmia. Então aqui é um pedaço da pedra onde foi gravado. É escrita cuneiforme, isso é original. E aqui o livro na versão babilônica sobre o dilúvio e a Epopeia de Gilgamesh. Então fala a versão da Babilônia sobre o dilúvio de Noé, né? Então aqui você encontra esses livros também naquelas livrarias, aquelas gôndolas giratórias, são livros de bolso que você encontra para comprar, quem desejar aprimorar seus estudos. Olha, muito obrigado pela atenção de todos. Na próxima aula nós falaremos dos hebreus e depois dos fenícios. Obrigado.